Boa noite. Que a graça e a paz de Jesus esteja reinando no seu coração. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12. De 1 a 9. Você que achou, diga amém. O texto sagrado vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrei, ou lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que ele havia acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas, a leste de Betel, onde armou acampamentos, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção a Neguebe. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Pai, obrigado por elas ser lida nesta noite. Que teu Espírito Santo conduza o nosso coração, aquilo que iremos trazer ao coração do seu povo, seja algo que venha do teu coração. Que o coração possa estar abertos para ouvir a tua voz. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vai tomar o seu assento. Quando Deus chama, é tempo de obedecer. Pode repetir comigo? Quando Deus chama, é tempo de obedecer. Vamos falar bem forte. Quando Deus chama, é tempo de obedecer. Querido, nós estamos diante de um texto aqui muito desafiador em toda a Escritura. Esse capítulo aqui de Gênesis 12, ele marca uma virada decisiva na história da redenção. Aqui não se trata apenas de uma biografia de um patriarca chamado Abrão, em primeiro lugar, depois Abraão, mas trata de um início
de uma jornada de fé que reverberaria através dos séculos e alcançaria muitas nações. Nós estamos no início de um novo ciclo, 2026. Vencemos o ano de 2025, agora se abre um novo ciclo. Quantos sonhos, quantos desafios, quantas ideias tem no coração de cada um, quantos projetos tem em cada coração para se realizar e para viver nesse ano de 2026. Mas, querido, essa história aqui, ele vai nos levar a entender de que o ano de 2026 é um ano onde nós precisamos encarar, em primeiro lugar, com fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus chega para Abrão, chama Abrão, depois Abraão, e Deus não está fazendo a ele um convite casual. Ô Abraão, eu vim aqui para conversar com você, eu tenho um projeto, eu tenho um convite para você. Não, Deus não foi assim. Deus logo no início, ele dá uma ordem a Abraão. Abraão, sai da sua terra. Sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da casa do seu pai. Então Deus chama Abraão, e dá essa ordem. Eu vou te mandar para um lugar, uma terra que você ainda não conhece. Abraão, imediatamente, ele obedece. Abraão, ele não para Deus e diz assim: Deus, espera aí, o Senhor está me mandando para um lugar, o Senhor está dando uma ordem, mas eu quero ter mais detalhes a respeito desse lugar. Esse lugar aonde que você está dizendo que eu deva ir, ainda vai me mostrar, eu preciso de algumas confirmações. Se não dá para clarear um pouco mais esse projeto, aquilo que o Senhor deseja para o meu coração. Abraão não fez esse tipo de questionamento. Abraão, o texto diz que ele imediatamente ele obedeceu. Por isso, nesta noite, quando Deus chama, é tempo de obedecer. Eu não sei o que você projeta no seu coração para 2026. Deus sabe. Deus sabe os seus sonhos, Deus sabe os seus projetos, mas Deus também tem os seus sonhos, tem os seus projetos para a sua vida. E esse texto aqui, quando Deus chama Abraão, ele não fica preso a nenhuma condição. Eu vou sair da casa do meu pai, da minha parentela. Ele imediatamente ele rompe. Então, o chamado de Deus exige de nós rompimento. Rompimento. Então, a obediência a Deus, muitas das vezes, nos custará algo precioso. Tinha coisa mais preciosa do que ficar no meio da parentela? Era bom. De tudo em comum. Seu pai, no meio dos seus familiares. Então, o chamado, a obediência de Abraão a Deus, mostra para a gente que custa algo precioso. Porque Abraão precisou deixar sua terra, precisou deixar o lugar onde nasceu, precisou deixar o lugar onde tinha raízes, aonde conhecia cada detalhe, cada caminho, cada lugar, ele conhecia tudo. Ele precisou de deixar. Então ele teve que abandonar todos seus laços familiares, suas tradições ancestrais, seu consolo, sua convivência em comunidade. E mais, teve que sair da casa do seu pai.
Porque estar na casa do Pai é ter garantia de proteção, é ter segurança. Quando as coisas ficam difíceis, sempre aquele está próximo ao Pai, ele vai se sentir seguro. Então, o último refúgio que normalmente se tem é o refúgio da casa do Pai, a segurança, não somente segurança física, material, mas também emocional. Então, irmãos, quando Deus nos chama, Ele frequentemente nos pede para abandonar algo que nos prende. Deus te chama para algo extraordinário no ano de 2026, querido. Eu quero que você, nesta noite, pare um pouquinho para pensar, se Deus está te chamando, é tempo de obedecer. Mas para você dar uma resposta de obediência a Ele, você vai questionar algumas coisas. Isso me prende, me impossibilita. Eu não deixo realizar, eu não posso realizar, eu não posso fazer isso. Eu tenho um trabalho, eu tenho um negócio, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho tantas coisas. Isso me impede de obedecer a Deus. Então, Deus, quando nos chama, a gente tem que abrir mão de algumas coisas importantes na nossa vida. Aquilo que nos impede de avançar para o futuro, algo que Ele preparou. Por quê? 2026, Deus preparou um caminho, Deus preparou algo para você, querido. Toda a sua vida no plano de Deus está traçado por Ele. Você não sabe, eu não sei, mas eu tenho a convicção de que Ele tem algo traçado para a minha vida. E à medida que eu obedeço a esse chamado, que eu vou experimentando, que eu vou negando algumas coisas importantes, preciosas na minha vida, eu vou começar a compreender o que Deus tem para realizar na minha vida. Se a gente for olhar um pouquinho para trás, para 2025, você chegou no final dele, você consegue enxergar aquilo que Deus fez na sua vida, algumas coisas que você poderia ter avançado melhor, deveria ter sido mais ousado, Deus poderia ter usado você de uma forma tão poderosa, mas você ficou preso a algumas coisas preciosas na sua vida que você impediu Deus de agir na sua vida. 2026, você precisa olhar para o Senhor, essa jornada de fé. Daqui para frente, querido, vai exigir da gente fé. Estamos olhando para os sinais do tempo, estamos vendo Deus abreviando a sua volta de uma forma tão acelerada. E vai exigir de nós fé e obediência a essa voz de Deus. A Bíblia diz assim que no final dos tempos, acharia fé na terra. Então a fé precisa ser guardada. A fé precisa ser cuidada. Paulo vai dizer, eu combati o bom combate, acabei a minha jornada, mas eu guardei a minha fé. Então a fé é algo precioso, querido. Você precisa guardar. Nessa trajetória de 2026, você precisa guardar a sua fé. Você precisa caminhar em fé, de fé em fé. E Abraão nos ensina isso. E isso ele não prendia, ele teve que romper com tudo isso. Então, o chamado divino é incompatível com a acomodação espiritual. Tem muita gente acomodada espiritualmente. Não consegue olhar para 2026 de um olhar espiritual. Às vezes você está a olhar para 2026 de um olhar muito material, muito terreno, muito aquilo que vai acontecer na sua vida. É importante, mas eu não posso deixar de olhar de uma forma espiritual. O que Deus quer fazer comigo? O que Deus quer fazer com você quando Ele te chama? Ou você obedece ou você desobedece à ordem dEle. Nós estamos falando na igreja esse ano, hoje de manhã o pastor falou uma igreja que a gente precisa crescer, que a gente precisa desenvolver,
que a gente precisa avançar na nossa missão. E para a gente avançar na nossa missão, a gente precisa olhar para Cristo, olhar para aquele que nos chamou, com fé, em obediência, para que Ele venha fazer e usar a nossa vida para que os propósitos dele se cumpram. Então eu aprendo aqui, querido, esse chamado de Abraão exige um rompimento. Outra coisa que eu observo aqui, que Deus não chama Abraão para algo vazio, para algo simples. Deus chama Abraão para algo extraordinário. Chama Abraão para estabelecer na vida de Abraão promessas, não promessas simples, promessas extraordinárias, querido. Olha o que ele diz aqui. Abraão, farei de ti uma grande nação. Olha a promessa aqui de Deus para Abraão. Ou seja, a promessa que sustenta a obediência de Abraão. Farei de ti, você sai dessa terra, da parentela, eu farei de ti promessa. Farei de ti, ou seja, uma grande nação, futuro. O que vai acontecer no final de 2026? O que eu vou fazer na sua vida, Lucas? O que eu vou fazer na sua vida, João, Dila, Bruno, Fernando? É isso que você precisa compreender, querido. A mesma palavra que Deus chamou Abraão é para você. Eu quero fazer de você. Quero fazer de você uma grande nação. Ou seja, eu tenho algo para realizar na sua vida esse ano, que é algo extraordinário na sua vida. A outra promessa que eu vejo no texto aqui, eu te abençoarei. Ou seja, há uma identidade da parte de Deus na sua vida e na minha vida. Você será bênção. Eu te abençoarei. É a bênção de Deus que está sobre a sua vida. É a promessa de Deus. É a bênção dele. Eu vou te engrandecer o teu nome. Eu vou te dar uma identidade. Onde você andar, o que você fizer, as pessoas vão identificar quem é você. É isso que Deus queria para Abraão e quer para você, queridos. E tu serás uma bênção. Que promessa melhor do que essa para 2026, querido? Declara sobre a sua vida nesta noite que você será bênção no reino dele. Você toma posse dessa palavra nesta noite, essas promessas? Uma promessa de que será uma grande nação, tem algo de Deus para acontecer na sua vida que você não sabe, e Abraão também não sabia, que Deus estava chamando para Abraão para iniciar um grande processo da redenção, da salvação, que aconteceu na nossa vida. Hoje nós somos resultado dessa bênção, hoje nós somos resultado dessa promessa. Serão benditas todas as famílias da terra. Hoje eu sou abençoado, baseado, fundamentado nessa palavra de Deus a Abraão. E você vai ser também, você como filho de Deus, a bênção sua vai ser levada a várias gerações. Pastor Binho está aqui, a bênção de Deus vai estar sobre a sua vida, mas a bênção não só na sua vida, mas na sua geração, no seu filho, no filho do seu filho, nos filhos dos filhos dos filhos dele. A bênção vai correr, como ocorreu com Abraão, vai acontecer na nossa vida, na sua vida. Por isso, querido, essas não são palavras vazias. Te farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. O que mais me garante aqui não é a palavra humana, querido, não é a palavra do pastor Ciro, é a palavra divina, é compromisso divino com a sua vida. Deus está dizendo, eu tenho um compromisso de abençoar vocês. Assim como eu tive um compromisso de abençoar Abraão e a sua família, eu também tenho um compromisso de abençoar Felipe e Lorena.
Então, quando a gente recebe essa palavra que vem da parte de Deus que criou e nos sustenta, queridos, eu preciso viver isso e caminhar com fé, conforme Abraão. Então, essas palavras são um compromisso divino, selado pela própria fidelidade de Deus. Deus é um Deus que fala, Ele não muda o que Ele fala. Nós que mudamos, mas Deus não muda. Você se sente uma pessoa abençoada? Eu me sinto uma pessoa abençoada, porque eu estou debaixo de uma promessa da parte de Deus. Você também deve sentir. Agora, o que você precisa é viver essas promessas no seu dia a dia. Através de quê? A obediência. Quando a pessoa não obedece, querido, as bênçãos de Deus não se cumprem na sua vida. Então é isso que Abraão está nos ensinando aqui. Promessa que vai sustentar. Então, a promessa de Deus contém não somente dimensões pessoais, como universal. Ou seja, Abraão seria abençoado pessoalmente, mas as suas bênçãos iam transbordar para todas as famílias da terra. Por isso que a bênção sobre a sua vida vai se estender por toda a sua geração. Então Deus nos prospera para prosperar outros. Isso que Deus fez com Abraão. Deus nos consola para consolar outros. Deus nos salva para que sejamos instrumento de salvação para outros. Isso que Deus quer para a nossa vida. Deus quer usar a sua vida para que muitas pessoas se rendam a Jesus. Mas a resposta de Deus está lá no versículo. E qual foi a resposta de Abraão, digo? Está no versículo 4. Partiu Abraão. Depois de tudo isso, qual foi a resposta? Ele disse, não, eu não vou. Vou ficar. Texto de partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Não teve debate, não teve conversa, não teve bate-papo, não teve explicação. O que você vai fazer comigo? Abraão simplesmente obedeceu. Um homem que tinha 75 anos de idade. Enquanto muitos estariam pensando na aposentadoria. Eu, na idade que eu tenho, eu vou ficar mais trabalhando, fazendo as coisas. Estou cansado, querido. Abraão poderia dizer, eu estou já cansado. Não é mais para mim, não. Já fiz o que eu tinha de fazer. Tem muita gente no reino assim. Eu já fiz muito no reino. Deus está dizendo a Abraão com 75. Ele dizendo, não, eu vou obedecer. O texto diz aqui, Abraão estava começando a maior aventura da sua vida aos 76 anos. Já parou para pensar o que Deus quer fazer com você, querido? Dependente da sua idade. Tem algo para fazer extraordinário na sua vida. Você precisa perguntar ao Senhor, o que o Senhor quer comigo? Está me chamando para quê, Senhor? Então a obediência de Abraão aqui não foi uma obediência cega, não. A obediência foi uma obediência porque estava acompanhada de promessas da parte de Deus. Não foi também uma obediência baseada em evidências, também não. Ele não sabia exatamente aonde ele tinha que estar. Nós certamente a questionar, onde que é o lugar? Para onde? Me dá um sinal, pelo menos me dá um sinal, para que eu possa obedecer. Não. Por isso que Abraão se tornou, lá em Hebreus 11, versículo 8, o pai da fé. Então, queridos, Abraão obedeceu, sendo chamado para sair, e partiu para um lugar que jamais questionou aonde que seria, apenas ele confiou em Deus. Quando
Muitas das vezes ele poderia ser no caminhar, quantos obstáculos ele teve no caminhar, ele poderia desistir, mas ele tinha no coração uma certeza de que Deus chamaria e cumpriria as suas promessas sobre ele. Observe, querido, que durante a nossa jornada, durante a jornada de Abraão, Abraão não apenas viajou geograficamente, Abraão progrediu espiritualmente. Abraão conhecia Deus quando ele foi chamado, mas na caminhada, nos caminhos, diante dos obstáculos, ele conheceu verdadeiramente quem Deus era na sua vida. Então, queridos, Abraão não guardou a sua fé para si mesmo. Ele praticou todos os momentos da sua vida. Então, há uma jornada, nessa jornada de fé que aprofunda na comunhão. O texto vai dizer que Abraão, e ele, em cada parada, em Siquém, em Betel, em Neguebe, o que Abraão fazia? Ele edificava um altar ao Senhor. E a obediência verdadeira sempre resulta em adoração genuína. Toda parada que Abraão dava, ele construiu um altar e ali adorava a Deus. Significa, querido, que a nossa vida durante 2006 deve ser uma vida que nos leve para uma profunda comunhão com o Senhor, para que nós tenhamos mais intimidade com o Senhor. Quando obedecemos a Deus, nossa comunhão com Ele se aprofunda. Quando nós obedecemos a Deus, a nossa comunhão com Ele se aprofunda, a nossa percepção da sua presença se intensifica e o nosso desejo de adorá-lo vai se multiplicar, vai intensificar na nossa vida. Então Abraão não guardou a sua fé para si mesmo. Abraão, ele invocava isso publicamente, ele chamava a sua parentela, edificava um templo e agora vamos adorar. Vamos adorar aquele que está conosco. Vamos adorar aquele que nos fez sair da terra. Vamos adorar aquele que nos mostrou ainda um lugar que a gente ainda não sabe qual é. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar Ele. Assim deve ser conosco, querido. A nossa obediência a Deus deve ser um testemunho eloquente para o mundo que está ao nosso redor. Concluo a minha palavra nesta noite. Deus continua chamando homens, mulheres, jovens, adolescentes hoje. Para quê? Para sair de uma zona de conforto. Abraão estava numa zona de conforto tranquilo. Está lá com o Juvenal, lá na lojinha dele, sentadinho, servindo ali um coco gelado, na zona de conforto, moendo uma caninha ali, não é isso? Oferecendo. Zona de conforto. É a zona de conforto, irmão? Aí Deus fala assim, ô Juvenal, vamos deixar tudo isso daí? Não, eu tenho a norma. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Deus sempre está nos chamando para fazer algo para Ele. Algo. E às vezes a gente fica preso a coisas bem pequenas e a gente estabelece isso como um conforto na nossa vida. Ah, é tão bom ficar aqui nessa sombra, é tão bom ficar aqui fazendo isso. Deus tem algo extraordinário. Deus chama Abraão para sair da sua zona de conforto, para abandonar seus ídolos, para romper com aquele pecado que ele praticava e para seguir os propósitos de Deus. Então, quando Deus chama, é tempo de obedecer. Quero nesta noite finalizar a minha palavra. Deus chama a todos,
O texto aqui nos mostra que Deus chamou Abraão como um exemplo, mas Deus chama todos. Todos nós estamos debaixo de um chamamento de Deus. E a gente precisa dar uma resposta a Deus. Não guarde essa resposta quando as circunstâncias ficarem favoráveis a você. Não, não demore. Ah, não, eu só vou dar uma resposta quando eu sentir totalmente preparado para ir. Também não. Quando Deus chama, é tempo de obedecer completamente e alegremente. Então, querido, que possamos, como Abraão, ser homens e mulheres de fé. 2026, Deus vai intensificar na nossa vida algo para testar a minha fé nele. Guarda isso no coração de vocês. E a fé precisa ser uma fé obediente, que confia nas promessas de Deus, para que você possa seguir aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então, por isso, nesta noite, eu gostaria de deixar essa palavra com você. Há um princípio de uma obediência imediata. Abraão nos ensina que a obediência adiada é uma obediência negada. Tanto, querido, quando o texto aqui diz, partiu Abraão, quando lhe ordenar ao Senhor, nós vemos aqui um padrão de resposta imediata à voz de Deus. Deus está te chamando você, querido, para que você saia da sua zona de conforto. Abraão estava numa zona de conforto. E a minha palavra nesta noite, não permaneça na zona de conforto. É muito gostoso estar na zona de conforto. Deus está chamando para você sair dessa situação que você está, da zona de conforto, porque Deus tem algo extraordinário para realizar na sua vida nesta noite. Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor. Quero deixar essa palavra com você. Você que está aqui. Eu gostaria que